Começa agora mais um programa no Senado com Assir Gurgak. O assunto do nosso programa de hoje se refere aos trabalhos realizados pela Comissão Temporária que analisa o novo Código do Processo Civil, da qual o parlamentar Assir Gurgak é subrelator da área de recursos. A comissão viajou por vários estados brasileiros, onde pôde colher sugestões e ouvir opiniões daqueles que trabalham diariamente na área jurídica. A reformulação do Código se dá em função de acompanhar o ritmo do Brasil, que está cada dia mais rápido. Quem precisa do Poder Judiciário brasileiro sabe que tem um extenso caminho a percorrer. No caso de um processo mais complexo, para o qual depende de juizado especial para julgá-lo, pode significar anos de espera. Tanto entre os juristas quanto entre a população em geral, existe um consenso quanto à necessidade de mudança do Código do Processo Civil. Você sabia que a Constituição prevê que a celeridade processual é um direito do cidadão? Isso é o que está garantido no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade em sua tramitação. Mas será que esse direito é garantido ou trata-se apenas de uma mera constitucionalização simbólica? Eu já procurei a justiça algumas vezes e me senti sim prejudicado. Teve uma ação minha que demorou 3 anos para ser solucionada. E olha que foi em pequenas causas. Então eu já me senti prejudicado, sim. E não só eu, mas como a maioria dos brasileiros hoje, com certeza sofre muito com a justiça do nosso país. Eu acho que deveria ter mais um desempenho maior, uma vontade maior jurídica e política no nosso país. Ela não é lenta, ela é congelada. Você vê cada coisa de processo, leva uma eternidade. A justiça é lenta, é ruim, é péssima. Eu acho muito demorado. Quando chega às vezes a fazer justiça, a pessoa não existe mais, né, filho? Aí a gente deixa na mão de Deus para ver até quando vai isso. Ela é lenta, né? Os processos são lentos, ela até tem se modernizado aí, tem tido uma série de processos eletrônicos, né, que tem entrado aí no ar, mas continua muito lenta. A partir do momento que a justiça é lenta, ela alimenta a impunidade, né? Precária a justiça, não tem o que falar muito, sabe? Falha, cheia de buracos, não funciona, não resolve nada. E arcaica, muito antiga, tem que ser feita uma nova resolução. Infelizmente, muito lenta ainda. Tem uma frase de Rui Barbosa que diz assim, que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada. Para se ter uma ideia, existe atualmente nos 3 ramos da Justiça, federal, estadual e trabalhista, mais de 100 milhões de processos ainda para serem julgados. Filhas de processos, ineficiência e lentidão são traços da imagem da justiça de hoje. A sociedade brasileira está em outro ritmo e o judiciário precisa acelerar o passo para acompanhá-la. No final do ano passado, o Senado Federal criou uma comissão encarregada para elaborar o anteprojeto do novo CPC, chamada por Comissão de Juristas. Presidida pelo ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Luiz Fux, a comissão teve como objetivo redigir o texto que foi adotado como proposta norteadora na comissão temporária que analisa o novo Código do Processo Civil, da qual o senador Assir Gurgak é subrelator da área de recursos. Esse atual Código de Processo, ele é dissociado da nossa realidade. Ele é um código muito sofisticado, ele prevê muitas formalidades que é melhor aplicável num país que tem um número muito inferior de ações e de recursos. E nós temos 3 problemas grandes que esse código não atende. Nós temos um excesso de formalidades, isso é decorrente do próprio código, então um processo que é muito cheio de formalidades, de liturgias, é um processo que naturalmente vai demorar mais a terminar. Em segundo lugar, nós temos muitos recursos previstos, não só na lei, como muitos recursos em andamento. Então isso também contribui sobremodo para a demora da prestação judicial. E finalmente, nós temos assim um país que é muito beligerante judicialmente.
Então, por exemplo, em diversos países as coisas se resolvem extrajudicialmente, se resolvem através de uma mediação. E nós temos, por exemplo, 1 milhão de ações de poupadores de cadeias de poupança, que representarão no futuro 1 milhão de recursos. Estamos trabalhando para fazer com que o Código do Processo Civil seja mais célere, seja mais rápido, sem tirar nunca o direito de ampla defesa de qualquer cidadão brasileiro e o direito do contraditório. Eu, como membro da comissão e responsável como relator parcial de recursos, nós queremos fazer esta reforma e que o novo Código do Processo Civil seja mais próximo possível daquilo que a população brasileira espera, e é esse o nosso trabalho na comissão. Durante todo o ano de 2010, a Comissão Temporária do CPC percorreu 8 capitais brasileiras: Brasília, Salvador, Florianópolis, Goiânia, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e Campo Grande, onde pôde colher sugestões e ouvir críticas dos profissionais atuantes na área jurídica para serem incluídas no projeto do novo Código do Processo Civil. Bom, nas audiências públicas, nós ouvimos a sociedade de maneira geral, mas em especial os operadores do direito, ou seja, os magistrados do primeiro grau, do segundo grau. Nós ouvimos os tribunais superiores, desde o Supremo Tribunal Federal até os tribunais, como é o Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal do Trabalho, enfim, todos os tribunais superiores, a Procuradoria Geral da República, a Advocacia Geral da União, os procuradores de Estado e de municípios onde opera normalmente a Procuradoria, advogados, militantes da Ordem dos Advogados do Brasil. O grande objetivo das audiências públicas do Código do Processo Civil foi ouvir a sociedade organizada em todas as capitais brasileiras, praticamente todas elas. Toda a população se colocou sobre esse assunto que é importante para todos nós brasileiros. Todos os brasileiros dependem de ações na justiça. E o que nós queremos? É celeridade. Nós queremos mais agilidade dos processos que estão aqui nas prateleiras da justiça. E os juízes não podem fazer justiça da sua própria cabeça. Os juízes fazem a justiça de acordo com as leis. E são essas leis que nós queremos mudar. E para mudar, nós queremos mudar para melhor, evidentemente. Mudar para ajudar a população brasileira. E para que isso se torne uma realidade, nós fomos até a população, ouvimos a sociedade organizada em vários pontos do país, trouxemos sugestões. Durante o mês de setembro, o Alô Senado contabilizou mais de 664 sugestões populares. Entre os participantes, 82 são homens, 78 têm entre 20 e 49 anos, 44% têm graduação e 49% pós-graduação, sendo que a região Sudeste foi a que contribuiu com o maior número de sugestões. Entre as sugestões recebidas pela comissão referente à reformulação do CPC é de se criar uma cultura de conciliação para que haja menos litígio, a falta de acordo. Outra proposta sugerida é a diminuição do número de recursos processuais, com o objetivo de diminuir o prazo, o tempo do julgamento das ações judiciais. Bom, é um código novo realmente, porque ele não é uma reforma do que já existia. É uma nova ideologia, um código que tem uma parte geral, é um código que teve uma redução de 300 artigos. Ele prevê basicamente 2 formas de processo só, que é o processo de definição de direitos e o processo de realização de direitos baseado em título extrajudicial. O processo cautelar foi eliminado, os procedimentos especiais foram eliminados, que são todos processos de sentença. Então, se o Código agora partir nesse sentido, parece que tem sido essa a orientação da comissão, que é dirigida pelo ministro Fux, de reduzir essa carga processual, isso é muito positivo. Na verdade, esse modelo processual
atual, ele só beneficia aqueles que são os devedores que não querem cumprir suas obrigações, aqueles que praticam atos contra a lei, porque eles se beneficiam dessas estratégias processuais que não significam de jeito nenhum garantia da ampla defesa do contraditório. São estratégias puramente protelatórias, que tornam muitas vezes impossível condenar e leva-se muitas vezes à prescrição. A justiça lenta significa que os processos realmente têm um grau de permanência muito alto. E o que é que significa isso em termos práticos? Significa, diziam no passado, que tem uma citação, que justiça lenta é denegação de justiça. Quer dizer, se você dura muito tempo, aquele interesse já perde o seu significado prático. A litigiosidade, o confronto, é um dos fatores que causam um crescente congestionamento no judiciário. Um bom advogado, ele pode conseguir um protelamento quase infinito, agora entre aspas o infinito, mas isso é uma questão que exige transformações. Então, essa dimensão processual, um processo complicado, cheio de recursos, isso prejudica. Outro dado constatado pela Justiça em Números do CNJ se refere à quantidade de magistrados na Justiça Federal, que chega ao 1.550, somando os desembargadores e os juízes de primeira instância. Eu acredito, pelas pesquisas que foram feitas no plano internacional comparativo, que esse número é muito baixo. É claro que a gente não pode colocar isso em termos geral, porque em termos essas pesquisas são feitas para o todo da magistratura e a população. Então, no Brasil nós já estamos mais ou menos baixo, porque numa taxa de 11 para 100 mil, outros países teriam 18, 16 países que funcionam melhor a justiça. Mas é claro, aí a Justiça Federal é um campo, então não poderia ser a justiça maior. Mesmo assim, a Justiça Federal tem um número muito reduzido para o grau de demanda. O aumento de demanda existe e não houve um aumento significativo de magistrados para atuação na Justiça Federal. Então, nesse sentido, em comparação internacional, esse número não é satisfatório. Depois de apreciado pela Comissão Temporária do Código do Processo Civil, o projeto encontra-se na pauta de votação do Senado Federal. O assunto do nosso programa de hoje se refere aos trabalhos realizados pela comissão que analisa o projeto de lei de número 166 de 2010, que prevê a reformulação no Código do Processo Civil. O Assir Gurgas no Senado fica por aqui, mas você poderá assistir ao nosso programa pela internet. Basta acessar www.assirgurgas.com.br e clicar no link Vídeos. Participe do nosso programa com temas, sugestões ou comentários. Basta nos enviar um e-mail para imprensa.assir@senado.gov.br. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.